Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Vamos continuar falando acerca desse tema sobre Naamã, que a maioria conhece bem, né? O tema. Amém? Acharam aí? Você que está de casa pode abrir também, tá bom? Tá valendo para ir também. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler aqui alguns textos juntos. E Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele, o Senhor, Deus, dera vitória à Síria. E ele também era um herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta Eliseu, que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Versículo 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta do rei da Síria, que dizia: logo, em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida e dá-la, para que este envie em mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Tem alguma coisa estranha aí. Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão no lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se com indignação. Versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais, eles disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso você não faria? Quanto mais apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne de uma criança e ficou limpo. Versículo 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço, em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. E a história se segue, você conhece bem. Depois você lê em casa com calma o restante da história. Eu quero completar o entendimento do que temos sido construídos a cada ajuntamento aqui nessa casa,
de algo que Deus tem feito saltar nos nossos corações. Isso é para mim, a começar de mim. Isso é para os pastores, para os líderes dessa casa, para os ministros, para aqueles que servem em algum ministério, para aquele que está chegando agora. Talvez você se inclua nisso, você que é um visitante, você que está de casa. E nós temos entendido do Senhor que nesses dias que nós vivemos, algumas situações que Ele está nos permitindo viver. E sabe aquela situação que parece que você não rompe? Hoje mesmo nós estávamos conversando com uma pessoa muito querida, preciosa, homem de Deus, ilibado. E ele disse: eu amo o Senhor, mas parece que tem alguma coisa que não rompe, que eu fico limitada até um nível. Eu sei que tem palavra de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida, mas parece que eu chego até aqui e não consigo ir além. Faz sentido isso para alguém aqui? Quantos sabem que tem palavra de Deus sobre a sua casa? Quantos sabem os dons e talentos que Ele te confiou e a responsabilidade disso? Quantos sabem que o nosso rei, como cantamos e ministramos hoje, está voltando? Quantos sabem que Deus está nos levando para um lugar onde não é um lugar de um ajuntamento por conveniência, é um lugar onde juntos aqui, semana após semana, como igreja, como comunidade de fé, estamos buscando o seu reino. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando Ele abala o que pode ser abalável, para que o inabalável permaneça. Esse é o reino de Deus. Então quando eu entendo que existem áreas que eu percebo que eu estou em processo, parece que eu não rompo, não passo de fase. Sabe aquele negócio de eu não passo de fase? Quem está abalando? É o diabo ou é o Senhor? Tentando me inserir no novo nível. Não tem mais poesia nessa hora. Tem uma consciência. Fala assim comigo, um batismo. Fala assim, um batismo de consciência de que o que Ele está permitindo, de que Ele está abalando, se chama a minha estrutura de orgulho. Isso eu sempre falo a começar de nós. Fique em paz aí você no seu lugar. Fica mais leve, faz assim, ó. Solta um pouco o pescoço, senão fica meio tenso, né, Saulo? Daqui a pouco a pessoa vai sair daqui como? Como é que é aquele negócio no pescoço que dá? Torcicolo. Não. Solta aí, em nome de Jesus. Solta, fica leve. Tem coragem, não? Você acha que eu não fiz ali no banheiro? Fica leve. Deus está abalando as nossas estruturas de orgulho. Nem precisa repetir a frase. E aí Ele nos coloca situações para abalar essas estruturas. E aí eu fujo, né? Automaticamente o instinto de autopreservação, ele levanta dentro de mim. Um instinto de autopreservação para eu fugir desse lugar, da exposição. Você, não sei, cada um tem um temperamento, né? Tem uma criação, uma cultura. Mas eu não conheço, ou conheço poucas pessoas mais reservadas do que Priscila Gomes. Priscila Gomes, ela é extremamente feliz com a vida, mas ela é reservada, ou era. Fala era, né? E aí Deus vem e abala nossas estruturas de orgulho. Tem alguém em casa? Por que que Deus faz isso? Porque Ele quer nos humilhar? Ele quer nos expor? Eu não sei você, mas Deuteronômio 8, que é um texto que nós muito ministramos aqui, em alguns outros lugares, a Bíblia fala ao povo de Israel através de Moisés: eu te conduzi ao deserto, Israel, para te humilhar, para provar o teu coração, para saber, para que você saiba o que realmente está no seu coração.
Não é para que Deus saiba, é para que eu saiba. Por isso eu digo um batismo de consciência. Não que Deus não saiba, é para que eu saiba o que realmente está no meu coração. Deuteronômio capítulo 8. Mas por que Deus faz isso? Porque a palavra de Deus, ela está em curso. Fala assim comigo, a palavra de Deus, ela está em curso. E ela precisa ser cumprida. E sabe como ela vai ser cumprida? Quando eu estiver na posição correta da palavra que Ele tem para mim. Ah, mas eu tenho uma palavra. Tem, ela não vai se cumprir enquanto eu não me portar da forma correta daquela palavra. E normalmente, nos dias corridos, agitados, a gente sai daqui, vem a segunda-feira, parece que toma tudo, a gente começa na correria. Mas Deus está abalando as nossas estruturas de orgulho, nos fazendo parar nesses dias, nos fazendo desacelerar. E aí você faz a sua reflexão pessoal. Alguns é começar a fazer algo, outros é parar de fazer algo. Cada um faz a sua reflexão pessoal. Mas o porquê Deus tem o desejo de abalar as nossas estruturas de orgulho? E a gente vai falar um pouquinho do que são essas estruturas de orgulho. Porque Ele quer nos levar a um novo nível, para que essa palavra se cumpra sobre nós. Porque essa palavra ela só vai se cumprir quando eu estiver no nível da palavra. Falasse comigo, novo nível. E por isso Ele está tocando nas nossas estruturas de orgulho. Projeta aqui pra gente, se puder, para a gente ganhar tempo, se tiver alguém em cima, por favor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, eu te aconselho nesses dias a mudar alguns hábitos que talvez você fazia alguns anos atrás, e pela correria dos dias que nós vivemos, nós paramos de fazer alguns hábitos que são tão importantes. Por isso, no dia da Rede de Mulheres, que nós estivermos aqui no dia 30, nós vamos trazer Bíblia, vamos trazer papel, vamos trazer caneta para conferirmos juntas aquilo que Deus tem para nós. E qual o conselho que eu te dou? Anota. Cabeção, por que você parou de anotar? Está num culto. Pastora, hoje eu não trouxe papel. Pega o teu celular e sai anotando. Bota no modo avião, para você não ser tentado a responder o zap. Abre o bloquinho de notas e sai anotando. Volta para segunda-feira. Eu não sei você, mas eu estou hoje. Como eu estou hoje? Pergunta assim para mim, como é que você está hoje? Ai, que preguiça. Pergunta assim para mim, como é que você está hoje? Com vontade de chegar segunda-feira de manhã, para eu pegar as minhas anotações. Antes de sair de casa hoje, eu peguei algumas anotações que essa semana o Senhor fez saltar, e eu falei assim, agora não vai dar tempo de eu ler elas todas, mas eu quero chegar segunda-feira sozinha, para conferir aquilo que Deus tem falado comigo. Mas nos dias corridos, Ele vai falar e eu vou esquecer, natural. Então o que eu faço? Pega e anota, escreve a visão. Amém? Você que está anotando, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, fala assim comigo, humilhai-vos, pois debaixo da potente, da poderosa mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Os humilhados serão exaltados. Para com isso, hein? Para que no seu tempo Ele vos exalte. E esse humilhai-vos, vou ler aqui para vocês um pouquinho, no grego, o que significa esse humilhai-vos? Ele significa aquele que se submete, aquele que destrói a própria arrogância pessoal. É isso. Porque uma coisa é Deus me humilhar, e Ele vai fazer isso, como nós falamos em Deuteronômio 8, por amor. Uma coisa é eu voluntariamente me humilhar e falar, eu reconheço, Senhor. É diferente eu ser humilhada ou eu me humilhar. Tem alguém aqui? É diferente. Foi humilhado, é uma condição. Me humilhar voluntariamente é outra coisa. É quebrar a arrogância que há em mim voluntariamente.
Então vamos entender aqui no contexto desse texto que nós lemos juntos de 1 Reis de Naamã, alguns níveis de humilhação. Eu tentei achar, eu confesso a vocês, durante aqui, o Rayane, se tiver, Maurício, Pastor Saulo, se tiver alguma outra palavra que cabe mais, me fala, porque eu tentei, deletei, fui lá no Google, significado de humilhação, vamos ver se tem uma outra palavra que fica mais leve. Não achei ainda, mas daí pode ser que Deus te dê, me fala, estou aberta. Nós vamos falar aqui sobre alguns níveis de humilhação do nosso Deus como um pai, tocando nas nossas estruturas de orgulho, com base nesse texto de Naamã. O primeiro nível de humilhação está no versículo 1, está aí com a sua Bíblia, pode projetar aqui para a gente, por favor, 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. A gente vai entendendo versículo após versículo, amém? Fala assim, nível de humilhação 1. Quem já é esperto já está escrevendo. Pastora, me passa seu esboço? Não. Escreve, abençoado. 1, barrinha. Meu melhor, né? Preguiçosos. 1, tracinho, nível de humilhação. Que nível é esse? É o nível do reconhecimento. Ainda não é um reconhecimento de arrependimento, mas é o nível de entendimento da minha fragilidade. É onde só eu vejo. Aonde o marido não vê o da esposa, a esposa não vê o do marido, os filhos não vê os dos pais, os pais não veem os dos filhos. Só você está vendo. E a gente vai vivendo a nossa vida dia após dia, como se aquilo ali não existisse, mas está bem ali. E sabe aquilo que vai nos matando? Ai, eu amo a Deus. Eu não queria isso. Mas sabe quando Paulo fala em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. É o nível de humilhação quando eu entendo, eu enxergo a minha fragilidade, a minha vulnerabilidade. Texto, versículo 1. Naamã, gente, é muito lindo isso, né? Eu gosto dessa introdução. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, homem grande diante do seu Senhor, de muito conceito. Através dele, Deus é que permitiu a Síria ter vitória. Herói de guerra. Olha quanta coisa, uma mão inteira. Vamos de novo? Grande diante do Senhor dele, o rei da Síria. Muito conceito diante dele e do povo. Através dele, Deus deu vitória à Síria. Imagina a fama desse homem. Herói de guerra. Faltou um aqui, gente. Comandante do exército. Deve ser militar. Esqueceu que ele é comandante. Porém leproso. Fala assim comigo. Porém leproso. Você já pensou quem era Naamã de verdade? Eu imagino que era um homem bom. Primeiro que a Bíblia fala que ele tinha uma família. Conceito. Você já imaginou, a Bíblia fala que através dele Deus deu vitória. Sabe o que é dar vitória? Para a gente é ler da vitória. Da vitória é o pai não morrer, é ir para a guerra e aquela família ser eternamente grata a ele. Muito obrigada, porque através da sua vida, das estratégias que Deus te deu, o meu marido voltou para casa da guerra. Você já imaginou quem era esse homem no meio do povo? Esse era Naamã. Porém, leproso. E ninguém sabia. Mas ele já enxergava a sua fragilidade. Eu imagino Naamã andando no meio do povo, todo grandão, com a sua armadura, poderoso, gente boa. O pessoal batendo no peito, no ombro dele. E ele dentro dele, se eles soubessem que nem pode. Eu imagino. Por quê? Porque a lepra
Naquela época ela não tinha cura. Naquela época não tinha cura. E até os dias de hoje a lepra é contagiosa. Então você imagina as pessoas querendo chegar perto dele e por uma consciência, sei lá, eu estou aqui imaginando que ele tinha o mínimo. Ele não chegava muito perto das pessoas. Ele não se chegava muito perto. Ele não podia ter todos os abraços que as pessoas com gratidão queriam dar nele, porque ele tinha um mínimo de consciência de que aquela lepra era contagiosa e podia pegar em outras pessoas. Você imagina os dilemas que esse homem vivia? E nesses dias, como cristãos, como filhos e filhas de Deus, qual o dilema que você tem vivido? Como um pai de família, como uma mãe de família, como um crente há muitos anos, como um líder na casa de Deus, como um ministro. Qual é a área que ninguém sabe, talvez nem a sua mulher, nem o seu marido sabe, que você, ai meu Deus, eu queria tanto ser livre disso. Talvez um pensamento que fica ouvindo sempre, de tempo em tempo, visitação, revisitação de uma iniquidade ali, te assolando, de um tipo de comportamento, de pensamento, de desejo. Eu não sei você, cada um faz a sua autoanálise pessoal. Então o primeiro nível de humilhação que Deus deu a ele, permitindo ele ser leproso, foi ele olhar, você é grandão? Mas olha aí para o seu corpo, você é leproso, ninguém sabe, atrás dessa armadura esconde algo que ninguém sabe. Segundo nível de humilhação, versículo 3, leia comigo. Disse ela à sua senhora, aquela serva, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Fala assim, a reputação exposta. Porque aqui, você vê que aquela menina em poucos dias, morando na casa dele, servindo a eles, já descobriu que ele era leproso. Então provavelmente a sua família já sabia que ele era leproso e aquela menininha também. Porque ele não podia muito se esconder dentro de casa, ficar andando de armadura dentro de casa. Então a reputação dele já estava exposta. Eu imagino que por algum tempo ele escondia com as ataduras atrás das roupas, mas teve um nível que ele já não conseguia mais se esconder. E a menininha já tinha visto a lepra dele. E ela fala, tomara que o meu Senhor pudesse estar diante do profeta, porque o profeta eu sei que teria poder para o curar dessa lepra. Fala assim comigo, Deus, o meu Pai está tocando nas minhas estruturas de orgulho. E meus irmãos, para isso Ele permite alguns níveis. Deus Ele não faz de uma vez só, porque Ele não iria nos matar, obviamente. Ele vai indo nível, após nível, até que eu me renda completamente. Deus Ele não quer nos humilhar somente para nos deixar passar vergonha. Ele vai um nível. Se eu não der resposta, Ele vai mais um nível. Se eu não dou resposta, Ele vai mais um nível. Por amor. E aqui o segundo nível de humilhação que Deus permite Naamã viver é a sua reputação sendo exposta. Não era só ele que entendia e via a sua fragilidade e vulnerabilidade. A servinha também via. Aonde? Mas voltando um pouco ainda, quem era Naamã, como nós falamos aqui, poderoso. Ei! Não tem a ver com o que com o suor do teu rosto, para trazer um alimento para a sua casa, você faz. Não tem mais a ver com isso. Não tem a ver com o que fazemos. Não tinha a ver com o que Naamã fazia. Tinha a ver com aquilo que ele era. O que ele fazia, enche no mínimo uma mão inteira. E o que realmente ele era, leproso. Não tem a ver com o que eu faço na igreja. Não tem a ver com o que eu faço para as pessoas. Ah, mas eu sou uma boa mãe e eu vou me orgulhando disso. Não que isso não seja um motivo de orgulho, um bom motivo.
Mas não tem a ver quando eu sirvo os meus filhos. Quem é mãe aí? Mãe, eu sempre defendo a classe. Fica de boa, já sabe. Levanta a mão aí, as mamães e as avós. Levanta alto, chegou a sua hora. Você, quando faz alguma coisa para o seu filho, mesmo cansada, né? Tem que dia, chegou do trabalho. E o marido não entende. Ele não sabe que eu passei o dia inteiro com essas crianças. A maçaneta, quando dá, né? A chavinha na porta. Pelo amor de Deus, eu estou o dia inteiro falando aquelas barulhinhos do carro, que você fica tudo boazinha. Ai, Senhor. Só é nessa hora de tomar banho frio. Deixa a porta de casa aberta para ele entrar direto e vai para o chuveiro, porque não dá conta não. Mas quando você faz para os seus filhos, mesmo que eles te agradeçam daquele jeito deles ou não te agradeçam, você fica esperando algum reconhecimento? Você fica assim, não, agora, sentei, cruzei as pernas, todos juntos, muito obrigada, mamãe. Você faz isso? Você já está fazendo até outra coisa, já está lavando a louça. As crianças tudo comendo, a comida que demorou 2 horas para fazer, você está lavando a louça. Daqui a pouco vem um muito obrigada, gostoso, você dá aquele cheiro e volta para os seus afazeres. Não é isso. Fala assim, fazer. Mas tem a ver com o que você faz ou com a essência de quem você é, mãe? Responde. Você que é marido, tem a ver com muito da sua esposa fazer, que dá conta de madrugada, de noite. Meu Deus do céu, essa mulher tira leite, bota a criança para mamar, a criança dorme, acorda. Tem a ver com o que você faz ou realmente com a essência de quem você é? Não é o que fazemos, é quem nós somos. O que fazemos é uma crença de capacidade. Eu posso, sou capaz. E quem eu sou? É a minha identidade sendo restaurada. Deus está tocando nas nossas crenças. O que é uma crença, meus irmãos? É aquilo que eu acredito como uma verdade absoluta. Eu acredito, já viu? A minha família, todo mundo é assim. Eu acredito nisso como verdade absoluta. Isso é uma crença. Uma verdade absoluta. Imutável. Eu acredito assim. São programações mentais que Deus está tocando nesses dias. Deus está querendo nos reprogramar. Para quê? Para que eu entenda quem eu sou, não é o que eu faço. E aí é esse lugar que os casamentos estão restaurados. Aí é nesse lugar que há a conversão do coração dos pais, dos filhos aos pais. Aí é um lugar onde nos ajuntamos como uma assembleia como essa, de que mesmo que meu irmão tenha falhado contra mim, o que ele fez não representa quem ele é. Talvez ele não estava num dia muito bom, mas eu sei quem ele é. Porque não é a capacidade dele que fala, é quem ele é. Deus está tocando nas nossas programações mentais, nas nossas crenças como absolutas, nas nossas estruturas de orgulho que eu preservo. Para dizer, você se esqueceu de quem você é no meio do caminho. No meio do caminho você se esqueceu. E eu estou permitindo você passar por essa situação para te resistir, para que você volte. Para que você volte. Para que você volte. Poderoso Naamã fazia, mas quem realmente ele era? Leproso. Tem alguém em casa? Só para a gente poder ir, a gente está no segundo nível de humilhação. Mas para a gente entender sobre essas estruturas de orgulho, dessas programações mentais de crenças que nós protegemos com o nosso instinto de autopreservação pessoal. Coloca aqui para a gente vai, anota, tá? Anota. 2 Coríntios capítulo 10. Precisa abrir não, guarda aí a sua Bíblia na mão, hein? 1ª e 2ª Reis. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, por favor. Dá água aí que hoje eu estou precisando de água. O negócio tá feio, Charlie. Tá feio para mim. Mas se não começar em mim, é palavra que o vento leva. Não tem verdade, não tem vida. 2 Coríntios 10, a partir do versículo 3, a gente conhece bem esse texto. Porque
Tem uma versão que fala: embora andando na carne, não lutamos ou militamos segundo a carne. Pode seguir, por favor. Porque as armas, fala assim comigo, armas da nossa luta não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Pode seguir. Destruindo argumentos e toda altivez que ou sofismas. O original ali é sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento ou entendimento à obediência de Cristo Jesus. Sabe onde estão as nossas estruturas de orgulho que Deus está abalando nesses dias? Aqui, ó, coloca a mão na sua cabeça, aqui, ó. É o que nós acreditamos como verdade. São as situações que nós passamos de dor, que nos causaram um sentimento ruim, e logo eu passei a ter aquilo como verdade. Como assim? O meu marido fez isso contra mim, agora ele é isso. Uma crença. Não, ele não é isso. Ele fez contra você, mas ele não é isso. Não, mas aquele é isso, fica guardado. Não, eu fui reprovado numa prova, então eu sou isso. E eu passo a acreditar que aquilo que eu fiz é quem eu sou. Isso vai guardando como argumentos e mentiras na nossa mente. E tantas situações, talvez se você for lembrar da sua infância, da sua história de vida vivida até hoje, quantas verdades que você guardou como absolutas, que nortearam a sua vida, as suas decisões. Quando você vê, quando eu vejo, já estou agindo com meu filho, com base naquelas crenças que eu aprendi lá na infância, mas quem disse que elas são boas? Deus quer tocar nas nossas estruturas. Vamos voltar aqui para o versículo 3 de 2 Coríntios 10, por favor. 2 Coríntios 10, vamos entender biblicamente na escritura. Sumiu aqui. Porque embora andando na carne, não lutamos segundo a carne. Embora você seja uma pessoa cristã, dizimista, ministra, voluntária, líder, pastor, sei lá o quê. Você vai para segunda-feira, a sua semana vai vir, aquele vucu-vucu vai acontecer. Embora você tenha um monte de coisa para fazer, a sua agenda é mais cheia do que a de todo mundo. Embora isso, você acha ainda que a sua luta é na carne, né, tolo? Puxa vida. Por quê? Porque a crença que te guia é a crença de capacidade do que você faz. A sua luta não é na carne. Porque essa semana eu vou fazer na igreja, eu vou fazer no trabalho, eu vou fazer para meus filhos. Peraí. Que horas que você vai parar para contemplar o Senhor? E se tornam-se semelhantes a Ele, aqueles que o adoram. Que horas que você vai se tornar semelhante a Ele e entender a sua identidade, quem realmente você é, para então você ir para os seus afazeres da semana. Por isso, Ele precisa colocar situações para nos parar. Para quê? Para abalar as nossas estruturas. Embora andando na carne, você ainda acha que luta segundo a carne? Versículo 4. Então assim, vamos conversar aqui, né? Acha que luta segundo a carne? Não sabe nem que tem armas? Porque você não sabe que a luta não é... Eu acho que a luta é minha? É o que eu faço? Muito menos eu vou entender que eu tenho armas. Mas as armas, fala assim comigo, armas da nossa guerra não são carnais. Então peraí, eu não luto segundo a carne. Peraí, mais uma verdade, eu tenho armas. Já falei isso aqui ou em Rede de Mulheres, eu não sei mais onde eu falei. Mas quem já viu, quem é corajoso para falar que já viu o filme Matrix? Tem que ter coragem, porque já tem 20 anos. Ai, que mentirosos. Quem já viu o filme Matrix, em nome de meu nome? Pronto, aí viu? Sabia que estavam aí vocês. Fala, né? Fala, Anderson. Eu vi, eu gostava. Que ano horríveis. Não é horríveis, Desirê. Não é horríveis não, gente. Livres. Que ano horríveis. Rebeca está assim, não, mãe, não fala. Quem lembra
que tinha a arma do Matrix, o óculos do Matrix, que só funcionava no Matrix. Muito bom, né? Aquele óculos, botava, aí ele dava um salto para trás, mil mortais para trás, 1000 mortais para frente, arma poderosa. Saía de Matrix, não funcionava nada. Mas botava o óculos, entrou em Matrix, outra realidade. Deixa eu te dizer, você vai voltar para a sua segunda-feira, eu também, temos uma palavra de Deus sobre nós, temos um monte de desafio, mas a nossa luta não é na carne. E deixa eu te dizer, você tem armas, glória a Deus. Caramba, tenho armas, hein? Pronto, agora meu marido vai saber quem é. Vou chegar em casa como? A gente, meu saudoso pai. Ai, Charlie fez assim a expressão certa. Teve uma fase na minha vida, Bernadette sabe, Carlão, que meu pai estava fora do evangelho. E ele chegava em casa, tia Isa acompanhou bem, né, tia Isa? Mais para lá do que para cá, muito mais para lá do que para cá, talvez quase nada para cá. E ele chegava em casa, bom, você olhava dentro do olho dele, meu Deus, esse homem é bom, que loucura é essa? Eu estava de madrugada orando, e eu tinha que acordar cedo, pegar o 384, para ir para o centro da cidade. E aí, eu ficava com tanta raiva, que eu ficava de madrugada lutando com o demônio, que eu não estava mais aguentando. Vem cá, Charlie. Estava aguentando, ficava lutando com o demônio a madrugada inteira, cansada. E aí ele chegava, nada mudava. Eu falei, meu Deus, nada mudou, estou orando a noite inteira. Eu pegava assim, ó, quando ele batia na porta, estava acordada, eu tinha que acordar em horas. Você não sabe que Deus, eu pegava a Bíblia, vai te libertar, e você vai. Obrigada, Charlie, desculpa. E eu ficava, você tem que ler aqui o Salmo 91. E eu começava a ler. Podia até funcionar, mas estava certo, gente. Era meio maluco, né? Estava certo. Era arma usada de forma errada. Mas Deus teve paciência e me ensinou. Aí eu tendo, não, agora eu não ando na carne, eu tenho armas. Aí o filho querendo falar, não, fala oi com a criança, dá atenção. Para de ser maluca, mulher. Vai se deitar com o seu marido, mulher. É outra arma que depois a gente fala na rede de mulheres, amém? Quem deu um aleluia alto aí? Falta de respeito. As armas são o que, gente? Elas são poderosas em quem? Ali alto aí, para o teu espírito entender. Elas são poderosas em quem? Eita! Elas não são poderosas na minha carne, na minha vontade. Elas são poderosas quando eu estou submissa a Deus. Então você vai entender e vai discernir, cada um faça o seu discernimento pessoal de que armas você tem. De forma coletiva e bíblica, a palavra, ok? A maior arma que nós temos, a adoração, o falar em línguas, o profetizar, tantas outras armas que Deus vai te dar estratégias, mas elas não são poderosas quando eu estou debaixo da ira, porque eu tenho entendido com o Tiago, que Tiago fala, na ira não atua a justiça de Deus. Não, mas o que ele fez contra mim é justo. Tudo bem, está na ira? Bebe água e se acalma, porque na tua ira não atua a justiça de Deus. Ei, Jesus, tem misericórdia de mim. Vamos tentar continuar? Então vocês entenderam que Deus está... Não, aqui ainda. Então eu tenho armas, eu estou numa luta que é espiritual, e elas não são poderosas em mim, são poderosas em Deus. Para destruir o quê? Fala alto, gente, que eu estou meia... Obrigada. Fortalezas. E aonde estão as nossas crenças?
Aonde estão as nossas estruturas de orgulho? Guardadas em fortalezas. O que é uma fortaleza? Fortaleza é algo que não pode ser visto, não está exposto, não vai ficar claro para você no seu dia a dia. Fica de boa, não vai aparecer para você. De vez em quando você vai saber que tem, mas está bem escondido, porque é uma fortaleza. E aonde estão essas crenças que nós acreditamos como isso é realmente quem eu sou? E tantas outras coisas, mentiras dentro dessas fortalezas. Aonde? Próximo versículo. E elas são poderosas para destruir fortalezas e destruir sofismas ou argumentos. O que é um sofisma? É a palavra grega mentira ou engano. Então as armas que nós temos, elas destroem essas fortalezas muito bem escondidas. Elas destroem mentiras e enganos que a nossa vida inteira ficou guardada na nossa mente. E o que? Toda altivez. Cadê o meu assistente de palco? Você permite? Cadê? Maria permite? Tem algum lugar do planeta Terra? Vem cá, Charlie. Aqui. A Bíblia fala que ela destrói as mentiras. Fala assim comigo, mentira. E ela destrói também a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é isso? É o conhecimento de Deus, como nós estamos aqui nessa noite, chegando a nós, uma verdade de Deus para confrontar mentiras. E ela vem chegando a nós. E do início a gente fica com sono. Daqui a pouco a gente fica disperso, pensando em outras coisas. Daqui a pouco, será que é? Não sei. Daqui a pouco a gente vai se rendendo. A verdade vem chegando. Está comigo? Sabe o que a altivez faz? É como se a verdade de Deus estivesse tentando chegar na nossa vida. E ela se coloca contra, para que a verdade não chegue a nós. Ela coloca uma resistência contra a nossa vida e aquela verdade que está tentando chegar a nós. Obrigada, Charlie, daqui a pouco tem mais. Tem alguém em casa? E como que eu posso discernir essa altivez no meu dia a dia? Sabe quando Deus te fala, para de fazer isso. Começa a fazer isso. Não age dessa forma. Não é assim. E você, é verdade. Daqui a pouco vem uma situação, você, sei lá, né? Eu sou assim mesmo, sei que lá. A altivez, ela se colocou contra. Você nem percebeu. E aquela verdade de Deus que estava vindo sobre você ou sobre mim, já se escoou. Perdeu o poder de revelação na nossa mente. Mas qual é a intenção? Destruir mentiras, altivez, destruir fortalezas que se levanta contra o conhecimento de Deus. Para quê? Para levar cativo todo o quê, gente? Fala assim comigo, pensamento. A obediência de Cristo. Então aonde estão as nossas crenças? Aonde está a nossa estrutura de orgulho que Deus quer tocar nesses dias? Fala assim, na minha alma. O que é a nossa alma? A Escritura fala nessa ordem. Porque a ordem do mundo é corpo, alma e espírito. Por quê? Eu tenho que me satisfazer no meu corpo. Vaidade, o que eu quero, o que eu sinto. Depois a minha alma, meu espírito nem se fala. Mas a ordem bíblica na Escritura é Tessalonicenses e tantos outros textos que fala que nós devemos nos santificar no espírito, na alma e no corpo. Alma é onde está a nossa mente, vontade e emoções. Qual é a intenção de Deus nos dando armas que são espirituais no espírito? Qual é a intenção de Deus a nos dar armas espirituais e nos mostrar que somos seres espirituais? Alinha a tua alma com essas armas que eu estou te dando. Quebrou alguma coisa aí, gente? Alinha a tua alma, porque a tua alma está colocando tudo a perder. Na nossa alma, fala assim comigo, a minha alma está a minha mente, que são os meus pensamentos, as minhas vontades, que são os meus desejos, e as minhas emoções. Então, a intenção de entendermos que somos espirituais, que temos armas espirituais, é para quê? No final das contas, é levar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Então Deus quer nos alinhar nesses dias no espírito, na alma e no corpo.
E por isso Ele está nos tocando nas nossas estruturas, que estão guardadas como fortalezas na nossa alma, através de crenças muito bem guardadas e reafirmadas. Poxa, foi falado pela minha mãe. Por quem vai falar que a mãe está errada? Nossa mãe deu o melhor que ela pôde, mas ela só é vítima de outras vítimas. Ela deu o melhor que ela pôde. Vamos continuar, gente. Então há uma disfunção nesses dias da nossa identidade que Deus quer reajustar. Há uma disfunção na nossa identidade que Deus quer ajustar nesses dias, para que possamos entender quem você é. Lembra que alguns meses atrás, mais ou menos 2 meses, eu falei para vocês, essa até tinha muito a ver totalmente a ver com a forma como Deus levou o meu pai, que no dia anterior, Deus me parou como no Peniel. Por um lado, eu me senti muito privilegiada por Deus, por estar vivendo aquela experiência, porque tem experiências e experiências, né, gente? Eu posso contar para vocês como se fosse o dia, porque foi tão forte como se fosse o dia, e foi tão simples. Ele só me parou numa madrugada, e eu gosto de dormir pra caramba, eu não dormi aquela madrugada. E ele só falava assim para mim: quem é você? Ele não falava assim: o que está fazendo? Ele só falava: quem é você? Aonde você está? Uma hora depois: quem é você? E aonde você está? Quando Deus busca Adão, em Gênesis capítulo 3, Ele não pergunta para Adão o que Adão estava fazendo. Ele pergunta para Adão: onde você está? Deus está nos perguntando nesses dias: quem é você? Que ninguém sabe. Você faz tantas coisas, você dá conta, caramba, não é que você dá conta? Você dá conta, hein? Mas realmente, quem é você para 2025? O que 2025 está esperando de você? A Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que existe uma ardente expectativa de toda a criação pela manifestação dos filhos de Deus, ruiós, os filhos maduros que não são perfeitos, mas que são maduros. O que é ser maduro? É ter dor, mas é compartilhar com alguém talvez aquela dor sem rancor, sem ira, sem vingança. Isso é maturidade. É falar: não foi fácil. Realmente não foi fácil. Talvez a pessoa aprendeu, eu não sei, mas o que Deus me ensinou, isso é maturidade. É falar: eu errei e Deus me corrigiu e eu voltei. Tem alguém aí, gente? Primeiro nível de humilhação, fala assim: entendimento da minha fragilidade, que é o lugar onde ninguém vê. Segundo nível de humilhação é o nível da minha reputação exposta. Fala assim comigo: reputação exposta, que é o nível onde a servinha já tinha visto. Não era mais ele escondendo algo, a servinha já tinha visto. Lê comigo o versículo 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei. E ele partiu, levou um monte de talento, roupa, levou a carta. Eita! Agora solucionou. Deus me expôs. Que vergonha. Mas eu ainda consigo dar um jeito. Eu vou dar o meu jeito. Eu tenho moral diante do rei. E eu vou lá: rei, você não sabe, preciso te contar um segredo aqui, ó. Tenho lepra. Fica muito perto não. Caramba, aqui a vítima. Ai, se vitimiza. Caramba, você tem? Tenho lepra. Você me ajuda aí, me dá uma moral. Quanto tempo eu te servi? E tal. Claro, te dou. Esse é o nível quando eu peço ajuda manipulando para minha vontade. E Deus está dizendo: nem a sua ajuda. Vai tentando dar o seu jeitinho.
Ah, mas eu sei, eu estou apertado em casa, as finanças, mas eu sei, eu vou dar o meu jeitinho. Porque alguém tem que trabalhar aqui nessa casa. Então eu vou acordar mais cedo, eu vou dormir mais tarde. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Mas continua dando o seu jeitinho para você ver se Deus não vai continuar te resistindo. Ele levou cartas do rei, gente. A Síria era uma potência naquela época. E é o rei, né? Ajudando lá o comandante. Leva dinheiro. Vai lá, você não vai ficar envergonhado assim não. Sempre tem alguém se colocando no caminho do filho pródigo. Não entra no caminho do filho pródigo. Deixa Deus tratar ele. Não seja o bonzão, quer ser melhor que Deus. Sai desse lugar, cara. Deus está fazendo, deixa Deus fazer. Deixa Deus completar a obra. E aí o rei se coloca. Eu vou te dar uma moral. Leva dinheiro. Leva minha carta, leva meu selo. Vai diante do rei da Síria. Nem citou Eliseu. E o rei da Síria, quando viu, está pensando, está brincando, tem alguma coisa por detrás disso aqui. Isso aqui não está puro não. Primeiro, que Naamã teve que se humilhar com os oficiais atrás dele, para dizer, viemos em paz. Eu não vim para a guerra. Mas ó, tem uma carteirada para te dar. Grandão, ele não foi assim, ó. Ele foi assim, ó. Vim em paz. Você vai me curar. E o rei rasga as suas vestes. Está pensando o quê, cara? Que eu tenho poder para te curar? Que palhaçada é essa? Deus vai nos resistir quando nós continuarmos lutando contra Ele, em esconder áreas que Ele quer tocar. E eu quero dar o meu jeito, mas Ele quer tocar. Por quê? Porque Ele me ama e Ele quer me levar para um novo nível. E eu tento dar o meu jeito e Ele precisa colocar uma outra situação enquanto eu não acordar. E o rei fala, que isso, cara? Eu não tenho esse poder não. Eliseu, homem de Deus, ouve o que o rei fez. Falou assim, calma. Eu vou mandar um servo. Eu vou mandar um mensageiro. Então a terceira área que Deus quer tocar, um terceiro nível de humilhação que Deus nos permite viver para tocar nas nossas estruturas de orgulho, tão guardadas por nós, é quando eu manipulo alguma situação, pedindo ajuda e me vitimizando. E Ele me resiste. Não vai pedir ajuda a ninguém nessa hora não. Volta para o teu quarto de oração que você esqueceu. Mas eu não consigo nem ouvir Deus. Calma, você acredita na Bíblia? Acredita na Escritura? Acredita que Ele te ouve? Então se você não ouve Ele, pelo menos acredita que Ele te ouve. Pelo menos acredita que Ele te ouve. Mas eu não estou sentindo. Ok, sentia na alma. Acredita no teu espírito que Ele te ouve. E volta para o joelho dobrado. Dizer, Senhor, eu pequei. Eu preciso voltar. Eu saí do meu lugar porque eu faço muito. E eu me escondo atrás das minhas habilidades. E aí, ele resistiu. E o rei falou, Eliseu falou, fica tranquilo. Fica tranquilo. Versículo 8, leia aí comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, fala assim comigo, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que você rasgou as suas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Pode mandar vir. E aí, talvez você seja, na história, você está lendo essa história toda, e se vendo como Eliseu. Não, nessa história eu sou Eliseu. Aí vai você, como um homem, uma mulher de Deus, diante de alguém que você está ajudando, que está passando por uma situação. Pensa aqui comigo, gente, em nome de Jesus. Em nome de Deus, eu vou te dar um conselho. E tal, e tal. Aí você vai lá e dá um conselhinho. Não, Deus vai te dar vitória. Não. Fala o que Deus te disse para falar. Para de ficar se colocando e passando paninho e vitimizando a outra pessoa. Fala o que Deus te disse. Eliseu falou assim, eu vou enviar um mensageiro, porque Deus já estava usando Eliseu para abalar uma outra estrutura de orgulho na vida de Naamã.
E qual era a estrutura que Deus estava abalando? Rejeição. Aí, estava legal até aqui? Vamos chegar lá? Fala assim comigo, rejeição. Não, mas eu fui criado com pai e mãe. Eu não sofri com rejeição não, graças a Deus. Cuidado. Porque alguém tão como os fariseus da época, poderosos, tão poderosos, Deus vai lá e te coloca níveis de ofensa, para você poder aprender o que é rejeição, para você começar a aprender o que é perdão. Eu e você só vamos aprender realmente o que é perdão como formos tocados para um nível mais profundo de rejeição. Aí eu vou poder falar, eu te perdoo, eu libero a sua vida, eu lavo o meu coração de você. Jesus foi o homem mais rejeitado. A Bíblia fala que ele era um homem que os homens escondiam o rosto, porque ele precisava manifestar naquela cruz o maior nível de perdão do planeta Terra, o maior nível já experimentado de perdão. Por isso ele precisou experimentar o mais baixo nível de rejeição. E Naamã foi rejeitado pelo rei, rejeitado pelo profeta, porque ele diz no versículo, qual versículo, gente? Fala aqui. Oi? Alguém? Estou no 8. Isso, quem falou? Obrigada, Xará. Ó. Isso. Misturei 2 níveis agora. Agora vocês vão ter que aguentar 2 níveis juntos em um. Que é o nível de rejeição e o nível do meu ego tocado. Aguenta porque eu misturei. O nível de rejeição é quando o rei não o atende. E quando Eliseu, o poderoso, queria o curar, manda um mensageiro. Não, eu não vou lá não. Vai o meu mensageiro. Um servinho com o comandante. Aí, ele já tinha experimentado o nível de ser humilhado pela menininha, lembra? Ô profeta, ô seu Naamã, tem um profeta lá que vai te curar. Tendo que ouvir a menininha. Que situação que a gente passa, porque a gente resiste tanto a Deus, e Deus coloca situações, Deus coloca menininhos, mas que são usados por Deus. Pra quê, cara? Para de resistir. E agora de novo, um mensageirinho. Eu imagino que aquele mensageiro chegou tremendo nas bases. O cara estava com a armadura, ele estava com os oficiais, ele foi de cavalo. Imagina o mensageiro. Ele não era oficial não, tá? Ele era discípulo de profeta. Ele não era oficial, era discípulo de profeta. Chega. Seu Naamã, olá, eu sou não sei o que Dum, porque esses nomes são tudo estranhos. O Eliseu me mandou falar que você tem que mergulhar 7 vezes nesse rio aí. Esses dias ele está meio barrento, fedorento, mas eu acho que vai dar certo. Aqui a armadura, cavalos, oficiais, reputação, rejeição e humilhação. E não parava o processo de Deus na vida de Naamã. Na verdade, olha aqui para mim, ele queria a coisa certa, gente. Ele queria cura. Falasse comigo, ele estava procurando a cura, mas ele não estava entendendo que os caminhos estavam errados. Ele queria cura. Eu quero cura para o meu casamento. Eu quero rompimento das minhas finanças, que parece que algum teto me para o tempo inteiro. Eu tenho tantos talentos, mas parece que eu não rompo. Está indo pelo caminho errado. A intenção é certa, mas o teu caminho está errado. Porque às vezes você tem que corrigir a sua motivação. Então, ele foi atingido, tocado no nível de humilhação,
para que a estrutura de orgulho dele fosse abalada no nível de rejeição e do ego, da autoridade. Mas eu não fiz nada de errado, foi fulano que fez contra mim. É verdade. Mas a tua reputação já está exposta, para de ficar lutando. Se fazer de vítima não vai te levar a lugar nenhum, não vai trazer solução para o teu casamento. Mas eu sei que você é a vítima da história. Mas você vai ficar nessa crença? Você vai ficar nesse lugar? Um outro nível que Deus precisou humilhar ele para tocar na estrutura de orgulho é o nível da zona ou do lugar do conforto. Fala assim, o lugar do conforto. E tá aí, eu sou vítima, mas estou aqui. Oh Deus, me tira desse vale. Tá, não levanta não e faz alguma coisa. Não se mexe não e faz alguma coisa. Faz alguma coisa como? Vou lá fazer igual ele fez, vou pedir uma carta, uma carteirada para o rei da Síria. Não! Não é isso. É se humilhar, como ele teve que se humilhar. E ir lá pedir ajuda, arrego ao profeta. É sair cavalgando do palácio até encontrar o rio Jordão. Deus está te sinalizando, para de lutar contra Deus, faz. Isso vai contra, isso vai tocar na minha reputação, faz. Você já está leproso, cara, o que você tem a perder? E ele botou o cavalo, subiu no cavalo e foi até o Jordão. Fala assim, lugar do conforto. Peraí. Então vamos recapitular aqui para você guardar alguns níveis de humilhação que Deus nos permite viver para tocar nas nossas estruturas de orgulho, ok? Tem alguém em casa aí? Balança a mão para eu te ver. Só quem entendeu que existem alguns níveis que Deus quer tocar nesses dias, e Ele vai nos humilhar para tocar nas nossas estruturas de orgulho. E eu estou falando para filhos de Deus aqui nessa casa, amém? Você vai falar, não, porque é uma prostituta, vamos amá-la. Mas não, estou falando para pessoas boas, mas que escondem, que tem em nós guardados fortalezas que ninguém vê. Qual é o primeiro nível de humilhação que Deus nos permite viver? É o nível quando eu enxergo a minha fragilidade. É bom viver iludido, gente. Enxergar não é legal. E aí eu enxergo a minha vulnerabilidade. Um outro nível é o nível da reputação exposta, onde não é mais só eu que vejo, outras pessoas já veem. A servinha já vê. O outro nível de humilhação é quando eu tento manipular, pedir ajuda e Deus me resiste. Até naquilo que eu sou bom. Eita! Deus me resiste até naquilo que eu sou bom. Aquilo que deu certo na estação passada não vale mais para essa estação. Esquece. Ele só te trouxe até aqui. Só te trouxe. Não, mas eu fui um trabalhador. Você não sabe quanto eu sofri para essas crianças. É assim. A tua força valeu, foi lindo. Mas a tua força, o que você faz, te trouxe até aqui. Deus está perguntando quem você é. O outro nível de humilhação que Deus nos permite viver é o nível da rejeição. Fala assim, rejeição e ego. E ego é quando Ele toca na nossa rejeição. É quando Ele nos toca com rejeição, perdão. E Ele toca no nosso ego. Mas agora fala assim comigo, existem alguns níveis de entrega. Fala assim comigo, eu quero liberar uma palavra de esperança. Existem alguns níveis de entrega que Deus está requerendo nesses dias. E eu, como alguém inteligente, não vou resistir. Eu não sou bobo. Eu não vou resistir. Qual o primeiro nível de entrega que Deus está requerendo de mim, de você nesses dias? É sair justamente dessa zona de conforto. É parar de se vitimizar. Ah, mas o Eliseu não veio. Ah, eu trouxe, ninguém fez. Agora todo mundo já sabe. Olha que vergonha. É sair do lugar do vitimismo e sair da zona, do lugar de conforto. Ouvir a voz do Senhor e obedecer. É o primeiro nível de entrega
É o primeiro nível de entrega. E Naamã, versículo 11. Porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu. Ferrou, meu ajudante saiu. A Maria não tem cara de Charlie. Alguém acha que vai dar conta? Precisa de alguém brabo. O Anderson sobrou para você. Oi, ai que medo. Vem. Fica brabo, vem feroz. Caramba. Maria era o Charlie, tá? Ficou mais moreninho o Charlie, né? Olha bem, olha aqui, Anderson, vamos conversar aqui eu e você. Eu gosto quando a Bíblia fala assim, olha, Naamã se indignou. Eu gosto quando a gente lê assim, olha, porque Deus se irou. Glória a Deus. Vou fazer o meu devocional de hoje. Deus se irou, Deus odeia a fofoca. Aleluia. Vamos ler de novo aqui, me ajuda, gente. Talvez eu não tenha entendido muito bem. Naamã, quando chegou o mensageiro de Eliseu, quando ele foi tocado no ego, quando ele foi tocado na rejeição, porque ele já estava exposto, a vergonha já tinha muita gente vendo. Mas peraí, me rejeitar? Não. Ele muito se indignou. Ai, que raiva. Caramba, Naamã. Uau não. Tô com raiva. Vou deixar você ouvir daí. Fala aí. Caramba. Tô bravo. Tô nervoso. Pensa na semana, aqueles desafios. Vai arrebentar, tá? Desculpa. Pensa no inimigo, no diabo. O diabo, eu piso na cabeça dele, eu odeio ele. Mas fica com raiva já. Obrigada, Naamã. Obrigada, tá? Se o Charlie voltar e alguém me avisa. Não, mas foi maravilhoso. Foi o melhor dele. Entregou tudo. Obrigada, Anderson. Naamã muito se indignou. Ele estava sendo humilhado. Não aceitando a servinha, ouvindo a menina, ouvindo o rei esculachando ele, ouvindo o Eliseu. Mas tem uma hora que ele não aguentou. E aí ele fala, olha aqui, eu pensava que ele sairia ter comigo, ele se colocaria de pé, ele invocaria o nome do Senhor, seu Deus, ele moveria a mão e ele restauraria o leproso. Eu pensava, fala aí. E a gente entra nos processos, fala para Deus que, não, Deus está me humilhando, e eu vou aceitar. Não, porque o meu marido, a minha esposa, porque eu vou aceitar. Mas eu pensava que Deus ia fazer assim, né? Caramba, tem muito para Deus tocar ainda. Ainda não é o nível da cura. Deus não vai curar enquanto pensava eu. Por quê? Naamã conhecia a fama de Eliseu. Quem era o líder de Eliseu, gente? Elias, profeta do fogo, poderoso. Então, no mínimo esse cara aí vai fazer o que ele fez. Nossa, agora vai chegar o momento que ele vai vir, vai invocar o nome de Deus, vai estender a mão, todo mundo vai ver a minha lepra, eu vou até estar leproso, mas a glória vai ser tanta, que a minha vingança vai ter sabor de mel. Não? Que a glória vai ser tanta, e quando Deus restaurar, vocês vão ver. Pensava eu, não é isso, ainda não é sobre isso. Ele pensava que a vitória dele ia ter sabor de mel, que todo Israel ia ver o poder de Deus vindo sobre ele, que ele ia até ser exposto, ele ia ter que tirar a roupa, né, a armadura, a pessoa ia ficar meio com nojo, mas a glória ia ser tanta que eles iam até esquecer daquela vergonha. Não é assim. Deus não é como o homem. Eu é que sei que pensamentos, fala assim, pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. O que Deus quer alinhar nesses dias, gente, os nossos, fala aí, gente, os nossos, a nossa estrutura intelectual, os nossos pensamentos, para que eles possam ser levados cativos à obediência de Cristo, e para que não possamos ser mais presas fáceis.
Ele não quer mais que você seja presa fácil. Quando você estiver diante de algo que Deus está te dando revelação, uma altivez venha. Não, você não consegue. Lembra que você já faliu? Lembra, você vai cair de novo. Ele não quer isso. Mas para isso Ele precisa nos tocar nas nossas estruturas. E Ele disse, pensava eu que Ele ia fazer dessa forma. Ainda não é o nível que Deus quer. Ele quase foi. Quem via de fora... Eu gosto disso, tá, o pastor Saulo? A mulher dele devia estar em casa celebrando. Ai, glória a Deus. O homem aceitou. A menininha teve que falar. Porque mulher fala, né? A menina teve que falar. Eu ouvi dizer que nem o rei aceitou ele, mas ele deu carteirada, mas agora o profeta chegou. Eu acho que ele está no caminho certo. Quem vê, acha que a gente está no caminho certo. Mas ainda tem muito mais para Deus cavar em nós. Tem muito mais para Deus cavar em nós. Ele estava no caminho mais ou menos certo, mas ele para no meio do caminho. Essa rejeição não. Já está passando o limite. Isso não. E aí ele continua no versículo 12. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas aí, fedorentas, barrentas? Tudo bem. Entrar no rio, eu até entraria. Mas nesse rio, fazer, Deus está me falando. Mas isso aí que esse meu discipulador, que o líder disse, que Deus está falando, não, já está demais. Dá um tempo, eu sou crente também. Por favor, né? Pensava eu que... Porque assim, Deus fechou a porta, Ele me manda estudar e fecha a porta. Deus ainda quer cavar mais. E aí no versículo 13, Jesus, mais um nível. Ele deu até um nível de entrega. Lembra do nível de entrega que ele deu? Ele foi no primeiro nível de entrega. Ele saiu da zona dele de conforto. Fala assim, zona de conforto. Ele saiu, gente. Primeiro nível de resposta, ele deu. Mas ele já para na primeira situação de rejeição, ele para. Não, isso não. Eu entreguei, mas agora não. E aí no versículo 13, já está acabando, leia aí comigo. Então se chegaram a ele os seus oficiais, eles disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, você não faria? Quanto mais, apenas ele te disse, lava-te e ficarás limpo. Por favor. Sabe aquele finalzinho, aquele raspo, como é que fala? Raspa do tacho, porque é muito para mim não dá. Difícil. Aquele finalzinho. E aí, é como a última chance de Deus. Ele usa os oficiais, que estavam vindo o tempo inteiro. Talvez, sei lá, sentindo o cheiro da lepra, dentro daquela armadura, que é quente. Falaram, meu Senhor, Pai, se ele tivesse falado uma coisa difícil, você ia fazer? Sobe no monte. Se ele tivesse vindo pessoalmente falar, você ia fazer? Ia. Mas ele pediu uma coisa fácil. Não, mas está fácil demais, estou estranhando. Está muito estranho isso aí. Cara, para de resistir e obedece somente. Ele teve que ser humilhado pelos oficiais. Deus tocando no ego dele, Deus tocando na estrutura de autoridade dele, Deus tocando na reputação. E aí no versículo 14, fala assim, segundo nível de entrega, quando ele tira a armadura. Primeiro ele sai da zona de conforto, e depois ele tira a armadura. Versículo 14, abre a sua Bíblia aí, quem está com Bíblia aí? Mesmo no aplicativo. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne ficou limpa, como de uma criança. Ele teve que tirar a armadura, ele saiu da zona de conforto, ele resistiu um tempo, mas pelo amor que Deus tem a ele, ele conseguiu chegar no segundo nível de entrega, que é de se render, é de tirar a armadura e falar, chega! Essa sou eu.
esse sou eu. E como foi essa cena? Como a gente falou da indignação, que é muito poético ler que ele se indignou, e ele deve ter ficado muito brabo. Isso aqui foi uma cena que ficou falada no Fuxico Gospel por uns 15 meses seguidos. Sabe por quê? Porque o oficial estava ali, o grandão, o poderoso. Imagina as famílias falando: será que vai ter guerra? Ih, não, eu soube que não é guerra não, ele veio de paz. E eu soube que ele está leproso. Leproso? Aquele poderoso? Caramba, aí começou, né? Um monte de gente falando, saindo para a rua, indo para o Jordão, um lugar central, todo mundo vendo. E no meio daquela vergonha, ele tira a armadura e deixa a armadura de lado. E todo mundo vê a lepra dele. E ele mergulhou em obediência. Fala assim, segundo nível de entrega, ele tirou a armadura. E o terceiro nível de entrega, para nós encerrarmos. Versículo 15, leia comigo. Voltou ao homem de Deus e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse. Ele veio diante de Eliseu, ok? E aí Naamã diz: eis que agora eu reconheço em toda a terra que não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite o meu presente. O início da mudança que Deus quer em mim, tocando nas minhas estruturas de orgulho. Ele vai começar na medida que eu reconheço e eu paro de resistir. E o terceiro nível de entrega é quando ele realmente reconhece, porque ele podia passar por aquela vergonha só para obter a bênção. Não, eu aceito passar por essa vergonha só pela bênção. Não. Realmente houve uma transformação na vida dele. E ele disse: eu reconheço que não há Deus senão em Israel. Quando Davi peca, e você conhece a história de Davi no Salmo 51, ele disse: eu conheço as minhas transgressões, eu não vou me fazer de vítima, não foi ninguém que pecou, eu pequei contra ti, eu reconheço. O último nível de entrega é quando eu reconheço e paro de me vitimizar. E o que acontece nesse lugar? Nesse lugar é um lugar de cura. Nesse lugar é um lugar de favor de Deus. Nesse lugar é um lugar de rompimento, aonde as áreas que estavam travadas e aquela palavra que Deus tinha sobre a minha casa, elas se cumprem. Não porque eu forço a barra, porque é um lugar de favor de Deus. Fala assim comigo: favor de Deus. Por quê? Porque eu saí da minha zona de conforto. Por quê? Porque eu me entreguei no nível de tirar a armadura que todo mundo estava vendo. Porque aquela armadura, sabe qual é o nome daquela armadura? Para a gente encerrar, presta atenção. Se chama fazer. Deus tira a armadura do fazer, para que ele pudesse se encontrar com quem ele era. E aí ele fala: agora eu reconheço quem eu sou. Você pode fechar um pouco os seus olhos aí no seu lugar, nós já estamos encerrando, fique tranquilo. Você que está na sua casa, feche os seus olhos no seu lugar. Feche os seus olhos todos nessa casa. Nós vamos fazer nesses minutos um exercício diante do Senhor. E o exercício que você vai fazer aqui, você vai voltar e vai continuar em casa. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, pastores, líderes, ministros de Deus nessa casa, que eles servem com dança, com música, os voluntários, mídia, som. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Feche os seus olhos no seu lugar. Deus está perguntando para mim e para você, e fique tranquilo, eu sei que isso é começar de mim. Quem realmente você é? Eu sei que você é uma mulher boa. Eu sei que você é um homem bom. Mas eu quero te levar a um novo nível. Você sabe que eu tenho uma palavra sobre a tua casa, diz o Senhor.
Você sabe que eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Eu quero que ela se cumpra sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Mas por que não se cumpre? Você pode se perguntar? Por favor, se você está com sono agora, repreendo todo sono, eu repreendo toda distração, eu repreendo toda altivez nesta casa, em nome de Jesus. Quem você é? Se você perguntar para mim, fala para mim, Priscila, quem você é? Automaticamente, pelas minhas crenças, eu vou dizer: eu sou uma pastora, eu sou formada nisso, eu faço isso. Mas Deus está dizendo: há uma disfunção. Você não é o que você faz. Quem você é? Você é minha filha. Você é meu filho. Você é mãe de fulano, você é mãe de fulana. Você é casado com fulano, casado com fulana. Você é uma mulher fiel, um homem fiel. Você é um homem bom. Essa é a realidade de quem você é. E porque você se perdeu no meio do caminho, pelos seus tantos afazeres, Deus está abalando aquilo que pode ser abalável, para que o inabalável permaneça. Deus quer tocar nas nossas estruturas de orgulho nesses dias, aquilo que tanto nos dá orgulho, para nos confrontar nas nossas disfunções. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Somente aqueles que têm disposição, feche os seus olhos. E humildade tem que ter disposição, tem que estar no nível de entrega, de sair de um lugar. Disposição e humildade para entregar e mergulhar sem reservas nesses dias. Esses vão experimentar um novo nível em Deus. Deus quer derramar do seu Espírito sobre toda a carne, e é a promessa dele para os últimos dias. Mas somente aqueles que têm disposição de entregar, de sair da zona de conforto, de mergulhar, de se expor, de parar de se vitimizar, de contar historinha, de contar a culpa em alguém. Eu sei que você pode ser vítima, eu não estou querendo diminuir a sua dor ou o que você possa ter vivido. Mas somente esses vão experimentar, só os que tiverem coragem de mergulhar. Porque você acha que o nível de humilhação, de toque de Deus na estrutura de orgulho na vida de Naamã parou em ele ser exposto, em ele ser rejeitado, em ele ser envergonhado? Não parou aí. Aqueles 7 mergulhos proféticos que Naamã precisou dar representavam mais 7 níveis. Mais 7 níveis. E Naamã tira a sua roupa, fecha os seus olhos. Só traz essa visualização na sua mente. Ele deixa a armadura, aquela armadura poderosa que tem tanta história. Quanta história aquela armadura tinha. E ele deixa, todo mundo fica vendo. Eu fico imaginando as criancinhas ao redor da armadura. Será que eu posso tocar nessa armadura? Ai meu Deus, ai meu Deus. E aí ele entra no rio, todo mundo vendo, sendo exposto, ridicularizado, alguns falando dele, ele ouvindo as pessoas falando. E ele entra naquela água fria do Jordão, fedorenta, barrenta. E o primeiro mergulho ele tem que descer. Eu quero que você traga isso para a sua própria vida, como mãe, como pai, como filho. Traz para a sua própria vida. Quais os mergulhos que Deus está te pedindo nesses dias? Para, sai. Ele deu o primeiro mergulho. Pensa, fecha os olhos. E aí ele levanta, meio sujo de planta, sei lá o que tinha ali naquele rio. E ele ouve novamente aquelas vozes rindo,
falando, com pena. Vai ter pessoas que vão ter pena de você no meio do caminho. E Deus fala assim: eu tenho mais um mergulho para você. Mais um mergulho. E ele levanta do segundo mergulho. Agora eu acho que já foi, né? Já passei por muita coisa aqui, né? Eu já fui humilhado. Chega. São 7. Obedece. Mas parece que essa situação não passa. Mergulha. E o terceiro mergulho está diante de você. Vai obedecer ou vai resistir? E o terceiro mergulho. Feche os seus olhos. Talvez são pessoas que Deus tire de você. Talvez Deus nesse mergulho, Ele está tirando suas zonas de apoio. E você está dizendo: oh, uau, muito bom, Deus, muito obrigada. Mas Ele está dizendo: ainda tem mais 4. Bebe, come, porque ainda tem um caminho longo para você, Elias. Feche os seus olhos e traz você para a sua realidade pessoal, você que está de casa também. E o quarto mergulho. E ele levanta, já com um rosto diferente. Já não era aquele homem duro. Já estava mais humilhado e envergonhado. E ele sabe que ele tem dentro dele uma palavra. São 7 mergulhos. O processo precisa ser completo. O Senhor não é daqueles que retrocedem. O meu justo viverá pela fé. São 7. E o 5º mergulho está diante dele. Mas eu já passei por tanta história. Eu sei, eu não quero diminuir a sua dor. Mas você está disposto a dar o 5º mergulho? E ele abaixa mais uma vez. Eu imagino que nessa hora ele já está rendido, sujo, envergonhado, mas já não tem mais resistência. O rosto já está diferente. A expressão corporal daquele homem tão imponente já estava diferente. Mas tinha ainda um 6º mergulho, para Deus tocar na estrutura de orgulho dele. A minha pergunta é: que nível eu e você estamos dispostos a entregar? Que nível? Até quando eu vou esconder exatamente o que Deus quer expor? É isso que Deus quer expor e eu vou esconder até quando? E o 6º mergulho, fecha os seus olhos, estava diante dele. E ele... Veja você mergulhando. Não tenha medo. O seu pai, o nosso pai te ama. Mas havia ainda o último mergulho, o 7º mergulho. Feche os seus olhos. Ouça a minha voz. A verdade sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros, a verdade sobre os nossos fracassos, sobre as nossas fragilidades, sobre áreas de vulnerabilidade em nós. A verdade sobre isso, ela dói, ela humilha, ela constrange, envergonha, revela, desmascara. A verdade de quem nós somos revela quem realmente... A verdade do que eu quero esconder revela realmente quem eu sou. Tudo aquilo que eu luto para esconder é o que Deus quer revelar. Quanto mais eu demoro para me render, mais distante eu vou estar de um novo nível. Quanto tempo mais eu demoro resistindo e lutando, me vitimizando, colocando culpas e não agindo em direção à cura, vai me distanciar do novo nível que Ele tem para mim. Você está disposto ao 7º mergulho? Feche os seus olhos, olhe os seus gigantes pessoais. Alguns é procrastinação, alguns são projetos inacabados, que o inimigo diz: você não vai concluir, você é burro, você é burra, você não consegue, os seus pais chegaram até aí, esse é o teu limite. Essa vergonha financeira que você vive, você não vai conseguir romper não. Você sabe que você já tentou tantas vezes, você deu o seu jeito tantas vezes e não conseguiu. Mas há um 7º mergulho.
para Deus tocar na nossa estrutura de orgulho e nos humilhar. Feche os seus olhos no seu lugar. Você está disposto a esse nível? Só faça isso se você estiver disposto. Nós estamos fazendo um exercício na alma, porque Deus quer corrigir os nossos pensamentos e levar cativo o nosso pensamento, o nosso entendimento, a obediência de Cristo Jesus. Para isso Ele quer quebrar fortalezas, destruir mentiras e sofismas e altivez, para levar o nosso pensamento e a nossa alma alinhada, para corrigir a disfunção na nossa mente. Um dia eu penso uma coisa e eu estou tão animado para isso, outro dia eu já estou desanimado. Não! Eu não me movo pela minha alma, eu me movo por uma convicção no meu espírito, não do que eu faço, de quem eu sou, estou me tornando no Senhor. Feche os seus olhos e existe um 7º mergulho diante de nós. E Naamã levanta do 6º mergulho, já com o seu rosto quebrantado, envergonhado. O seu corpo já não estava tão projetado como um herói de guerra. Ele levanta já com cor de barro, sei lá, no corpo. E ele sabe que ele tem um 7º e tem que obedecer. E ele ouve uma voz na sua consciência: sai desse rio agora. Sai desse rio agora. Mas ele ainda estava dentro do rio, ele não tinha visto se a lepra realmente tinha sido curada. E ele sai todo molhado. Você pode ficar de pé no seu lugar ainda com seus olhos fechados. Não converse nessa hora. Não converse. Feche os seus olhos. Então desceu e mergulhou, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ele ficou limpo. Você imagina a cena, fecha os seus olhos. Você imagina a cena, Naamã saindo, procurando aquelas feridas fedidas, procurando aquela vergonha que ele levava por tantos anos. E quando ele olhou, a pele dele estava como de uma criança recém-nascida, limpa, lisa. Deus está dizendo: levanta, porque o que eu quero trazer a você é um nível de pureza. Para o nível que Deus está nos levando, Ele vai nos levar para um lugar de pureza, porque existe uma palavra de Deus para os últimos dias. Aquele que é sujo vai se sujar mais, mas aquele que é limpo vai se limpar mais, diz o Senhor. E como eu vou me limpar na minha religiosidade, no tanto fazer, no quanto eu posso, você vai se limpar à medida que você se rende e diz: eu não consigo, eu já tentei esconder, me ajuda, o que você quer que eu faça? Eu não quero mais me vitimizar, dá o meu jeito, me ajuda, eu quero me limpar nesses dias, eu quero limpar o meu coração. Limpar o meu coração da dor, da ferida, da dor de quem me traiu, da dor da rejeição, da dor da vergonha, das finanças, da dor da traição, da dor do abuso cometido. Limpa o meu coração, porque quem carrega, quem não perdoa, carrega aquele peso a vida inteira. Quem sofre é você, quem sofre sou eu, se não liberar perdão. E esse foi o lugar que ele reconheceu. Agora eu reconheço. Eu reconheço. Nós vamos voltar para nossa casa e vamos dizer: Senhor, o que você tiver que eu fazer, eu vou fazer. Porque talvez uma chance como essa eu não tenha mais. Talvez eu não tenha uma outra chance, Senhor. Chega! Quantos podem fechar os seus olhos e ver alguns gigantes que você mesmo permitiu que eles crescessem em você, na sua mente, e dizer: chega! Você pode dizer? Isso vai dizendo: chega. Vai dizendo: chega, chega, chega de começar bem e não terminar. Chega de começar os projetos chega de brigas. Chega de falência. Chega, vai dizendo, vai dizendo o nome, dá nome, dá nome, dá nome.
Dá nome. Vai, meus irmãos. Chega. Chega. Chega dessa preguiça. Chega dessa boca que fala mal dos outros. Chega dessa comparação. Eu fico me comparando sempre com as pessoas. Não é o que a pessoa faz que eu acho lindo, por isso eu me comparo. É quem ela é. Chega, vai dizendo, dá nome. Chega. O nível de entrega vai ser o nível do que você vai viver do novo nível de Deus. O que você entregar é o que você vai viver. Vai dar nome. Brigas dentro de casa, pensamentos de falência. Vai dizendo, chega. Ah, mas fizeram contra mim. Chega. Eu não quero mais dar ouvidos a essas vozes. Chega, meu ouvido não é aquilo. Guarda sua mente. Feche os seus olhos, vamos liberar essa canção para nós encerrarmos. Continue com os seus olhos fechados, mas você vai fazer dessa canção uma oração e um clamor. Uma oração e um clamor. Vamos declarar, feche os seus olhos.